Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui está a tão esperada e tão sonhada aula de biologia de vocês, que eu sei que vocês tanto gostam. Lembrando que esta faz parte do roteiro de maio, enfim. E só lembrando que hoje não há risco de que vocês vejam minhas caras e bocas, até mesmo porque eu não vou aparecer somente o áudio. Minha voz dá sono realmente, mas o que eu posso fazer minha voz é assim mesmo. O que eu posso pedir é que vocês vejam o vídeo durante o dia para não dormir, ok? Mas a aula tá bem legal, vocês vão gostar e peço desculpa logo de início, porque vocês podem ouvir barulho dos cachorros latindo, dos meus cachorros aqui, enfim. Então eu não posso conter isso, tudo bem? É isso aí, vamos lá. Vamos à parte, digamos que mais importante, no aspecto pedagógico, que são as habilidades. Lembrando que para esse mês são duas habilidades, que é propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade ou da cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade, ok? Então vocês vão conhecer algumas ações e algumas delas vocês podem incorporar no dia a dia, assim como avaliar com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo-benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais em torno de tudo isso. Eu espero que gostem e vamos lá. E antes de mais nada, bons estudos. Antes de tudo, é importante ressaltar que o conceito de meio ambiente que as pessoas têm geralmente no senso comum, ela pode ser equivocada, porque geralmente ligam a natureza ao meio ambiente preservado, a um bosque cheio de árvores com muitos bichos, pássaros, um belo rio cortando um vale, mas na verdade, o meio ambiente, ele, em sua definição genérica e correta, seria qualquer lugar onde haja vida. Então, estando em casa, você está no meio ambiente, naquele meio ambiente que você ocupa. Então, mesmo estando em ambiente urbano, você está em um meio ambiente. E é importante lembrar também que na natureza as pessoas costumam achar ou pensar que é um lugar em harmonia, onde existe equilíbrio, mas na verdade a guerra é constante, é uma constante luta pela sobrevivência, disputa, que são as interações ecológicas, as mesmas que vemos na humanidade, também existe no mundo animal. É comum interações ecológicas desarmônicas, como a competição, não somente por alimento, mas também por espaço, por fêmea. Então, isso leva a crer que na natureza os animais podem matar não somente para se alimentar, porque algumas brigas por conta de espaço acabam terminando em mortes. E é claro, para falar da poluição em si, a gente precisa iniciar a história da humanidade em si. Então vamos aos hominídeos. Lembrando que essa imagem ela é chamada de iconografia canônica. Ela foi assim batizada por Stephen Jay Gould, que é um grande especialista na evolução. Ela define um pensamento errado, que é um macaco dando origem ao outro e cada vez ao outro, e esse vai se parecendo um ser humano até chegar no Homo sapiens. Mas na verdade, o o homem não veio do macaco, compartilhamos um ancestral em comum e um deu origem ao outro, sim, mas como uma ramificação, como uma árvore. Então você tem ramificações, o que significa que uma espécie continuou existindo ou não após ter dado origem a outra. Por exemplo, temos aí o registro do Australopithecus, depois do Homo erectus, depois do Neandertal e depois do Homo sapiens, mas na verdade não há um consenso de como foi
essa ramificação ainda, um consenso entre todos os cientistas. Mas por que eu estou falando dele agora? Porque antigamente estes hominídeos eles não produziam tanto lixo e nem causava grandes impactos ambientais por conta da sua estada aqui na Terra. E tudo isso passou a ganhar grandes proporções após a Revolução Industrial, quando a humanidade começou de fato a utilizar muito recursos, quando começou de fato o consumismo e até chegar a esse consumismo exacerbado que temos hoje em dia. Como que era a vida do pré-histórico? Ele comia frutas, comia carne, enfim, mas são seres orgânicos e por isso a decomposição é bem mais rápida. E por ser um ser biótico que possui vida, então não contaminava tanto o solo, no solo, até que porque é comum, após a morte dos animais, a queda de árvores, todo aquele material ser reciclado naturalmente por minhocas e microbiota presente no solo. E a moradia eram cavernas, então as cavernas já existiam ou faziam casas, pequenas cabanas, ocas, como as dos índios, enfim, para proteção, tudo utilizando madeiras que caíram, pedras, então tudo isso já estava disponível no meio natural, então não é um tipo de material inserido ali, já fazia parte daquele ecossistema. E até mesmo a vestimenta. Os homens tinham o costume de caçar, comer aquela carne e depois do processo acabava utilizando o couro para a vestimenta. Diferentemente de hoje em dia que você tem a humanidade que não vive sem certos elementos como celular, carro, entre muitos outros que nem dá para citar aqui, senão ficaríamos aqui praticamente o dia inteiro. Mas pensando nesses materiais e na produção, desde a extração na natureza, na produção na indústria, enfim, na utilização pelo ser humano e depois disso, após o descarte, é causado danos ambientais do começo ao fim. E, e esses danos podem ser, de alguma forma, revertidos. Podemos, de alguma forma, impedi-los ou diminuir. E é isso que vamos aprender hoje. E é nesse ponto que eu gostaria de comentar. Se podemos fazer alguma coisa. Na verdade, podemos sim, mas existe muita resistência ainda quanto a isso. Tem pessoas que acham que não conseguem fazer nada sozinho, que tem que ter o abraço de toda a humanidade. Ao mesmo tempo, tem aqueles que insistem e fazem ainda que por si só pequenas mudanças, mas existe uma série de ações que podemos fazer em âmbito individual e coletivo. E isso também veremos bem hoje. Agora sim começa a nossa aula de verdade, então vamos lá. Vamos comentando primeiro sobre a biosfera, lembrando que talvez tenham visto em ecologia dentro de ciências, caso não tenham visto, vão ver em biologia. Temos células que o conjunto delas formam órgãos. O conjunto de órgãos formam sistemas. O conjunto de sistemas formam indivíduos. Como um conjunto de indivíduos formam uma população. Conjuntos de populações formam um ecossistema, considerando todos os aspectos abióticos também, né? Que é a chuva, a rocha, solo, enfim. E um conjunto de ecossistemas formam bioma. E o conjunto de biomas formam a biosfera, que na verdade é o conjunto de todos os biomas do mundo. Né? Sucintamente seria quem todo o globo no aspecto geográfico, considerando toda a biota que está presente dentro dele. E existe uma vasta biodiversidade que está presente nas três zonas, na tropical, na polar e na temperada. Lembrando que a polar, elas são as regiões extremas, tem o polo sul e o norte, que são bem frias porque recebe pouca incidência solar.
Os trópicos recebem a maior parte da ensolaração do Sol, então por isso você percebe pouca oscilação de temperatura durante as estações. E a zona temperada é o oposto disso, é bem definido todas as estações. E as espécies, elas estão adaptadas aos ecossistemas, aos biomas que estão distribuídos, isso é importante considerar. E a adaptação, claro que vou falar disso logo mais no terceiro bimestre sobre Charles Darwin. Nesse livro, Origem das Espécies, ele foi o primeiro a oferecer hipóteses satisfatórias para que fosse possível estabelecer uma teoria. E enquanto isso, alguns cientistas naturalistas já tinham tentado, mas não como Darwin fez. Porque para Darwin, uma espécie ela tem que se adaptar ao meio ambiente. Caso não ocorra, ela é eliminada. Isso ele chama de seleção natural. Como assim? Vamos dar um exemplo. Durante a vida de Darwin, lembrando que esse livro foi escrito quando ele já era um senhor, mas ele viajou o mundo e iniciou suas pesquisas muito cedo. Ainda aos 20 e poucos anos, ele viaja o mundo em um barco e ele percebe que havia uma espécie de tartaruga que tinha o pescoço curto, patas curtas, e naquela ilha que ele estava, havia uma vasta distribuição de plantas herbáceas pequenas. Então ele percebeu que elas consumiam aquilo, então ela não tinha por que ter um pescoço maior e tal. Até que porque a característica da tartaruga de ter pescoço, patas curtas, é que ela pode envolver no casco, ela pode guardar tudo aquilo. É um meio de proteção aos predadores. Ela está protegida dos seus predadores. Agora, em outra ilha, ele encontrou uma espécie de tartaruga, digamos que próxima àquela, mas que tinha um pescoço grande, um casco irregular e umas patas grandes. Então ele percebeu que aquela transformação foi porque as plantas naquele ambiente tinham um tamanho maior, então ela tinha que alcançar. Então houve a especificação? Sim. Houve adaptação? Sim. Se não houvesse, elas seriam eliminadas. Assim como ele encontrou também muitos fósseis, não apenas ele, mas ele teve acesso a registros fósseis encontrados pelo mundo todo, então logo ele entendeu que aqueles fósseis são animais extintos e logo ele fez a comparação com espécies que existiam e ainda existem atualmente. Pensando que Darwin viveu no século XIX, então pouca espécie de lá para cá foi extinta até o presente momento. Em relação aos impactos ambientais, é importante deixar bem claro. O que é o impacto? Seria mais ou menos, em termos ambientais, essa definição seria como consequência. O que aquela ação antrópica, o que aquela ação ocasionou. Então, lembrando que os impactos eles podem ser positivos ou negativos, não existe impactos neutros. Geralmente eles são negativos. Pode ocorrer positivo, causar bem aquele ecossistema, aquele bioma, sim, mas eles são raridades. Mas neutros não existem. É alteração em um ambiente natural ocasionada por um homem, que pode ser por vias naturais, como eu comentei antes, o vulcanismo. E, mais uma vez, está bem claro, não existe impacto zero, porque o impacto ambiental ele é causado por todos os seres vivos. O simples fato de estarmos aqui existindo já estamos causando o impacto ambiental, porque estamos respirando o oxigênio e devolvendo o carbono para a atmosfera. São ocasionados geralmente em decorrência, ou seja, após as ações antrópicas, ou seja, na atividade humana você causa impacto ambiental, lembrando que vamos pensar aí na indústria, por exemplo, um produto que você adquiriu hoje, um computador, um celular, na extração dos recursos na natureza, os minerais, enfim, o plástico que provém do petróleo, enfim,
causou impactos e muitas vezes não foi em um ambiente apenas, porque são vários materiais, então extrai em vários locais. Então houve impactos, ou seja, impactou aqueles locais, ou seja, vários ambientes. Na indústria, houve descarte, houve despejo de dejetos em rios, talvez oceano, houve emissão de gás na atmosfera. Então, percebam que houve impacto do começo ao fim. E quando chega na sua mão, alguns produtos podem não causar mais danos nem impactos, porém há o descarte, que entra a última parte desse impacto gerado. Então, um produto ele pode gerar impacto na sua extração, ou seja, antes da fabricação, durante a fabricação, durante a utilização e após isso, no descarte. E deixar claro mais uma vez que é impossível deixar de gerar impactos ambientais, não é possível isso, porque o simples fato de existir já estamos causando o tempo todo impactos ambientais, mas podemos levar uma vida sustentável. E lembrando que o conceito de sustentabilidade não é ter impacto zero, não é não causar nenhum tipo de dano ao meio ambiente. É pelo contrário, é você reduzir. Não é também, tudo bem, então vamos poluir mesmo, não tem o que fazer, não. É reduzir, optar por produtos e ações que sejam menos degradantes e incorporar isso à vida de modo individual e coletivo. Que é a nossa próxima parte aqui, que a todo tempo estamos causando impactos individuais e coletivos. Vamos supor, individuais. Vamos pensar, respiramos, enfim, nosso lixo é individual, é meu, é um tipo de impacto individual. E tem um coletivo, pensando aí numa indústria que extrai, sei lá, cobre para instalação, para equipamentos elétricos, não sei, pense em alguma coisa aí que utilize recurso elétrico, e geralmente ficará um grande buracão na rocha, naquele vale, não sei, naquele ecossistema, e pode ocorrer misturas de metais, enfim, contaminação, mas o que é mais comum aí seria a erosão do solo e compromete todo o ecossistema, enfim, futuramente. E existem ações que podem reverter, como eu disse, não existem ações que podem, de alguma forma, abolir, fazer com que eles não aconteçam, porque de alguma forma o modo de vida que temos hoje em dia se torna refém de toda esta problemática, mas não podemos impedi-los, mas podemos minimizá-los. Isso é uma tecla que eu vou bater bastante nesta aula, e muito importante. Então, vamos falar de alguns impactos ambientais. A bioacumulação é uma delas e vocês têm visto na última aula do Centro de Mídias e, é claro, também viram comigo na nossa aula online no CMSP. Vamos pensar na bioacumulação. Só recapitulando, lembrando que é um tema que já viram, o acúmulo de substâncias químicas pesadas em um organismo, ou seja, aqueles elementos pesados da tabela periódica, e é transferido pela cadeia alimentar. Ou seja, o que acontece? Você tem uma alga que come, que está disponível ali em um rio, que recebeu muitos metais pesados. Ela está ali se alimentando de seres unicelulares. Então, eles provavelmente vão entrar junto à água, talvez já vão ter metais pesados incorporados a eles. Aquela alga acumula. Aí vem os peixes, vão consumir aquelas algas, vão comer muito mais algas do que as algas comeram micro-organismos. E vem outro peixe predador, vai comer muito mais peixe que aquele peixe que comeu alga. Então, até chegar o homem, enfim, é uma transferência. E esses metais, eles não são eliminados pelo o indivíduo. Ele fica armazenado ali, ocasionando em doenças,
futuramente, inclusive o câncer. Inclusive, no terceiro bimestre que verão genética, falaremos disso novamente, em que entenderão como que um metal pesado pode desencadear um câncer. Porque lembrando que o câncer nada mais é do que digamos que uma célula defeituosa. Então vamos desenhar aqui rapidinho para entenderem. Você tem um material genético, seu pai, sua mãe tem um material diferente. Ou seja, mas você tem 50% de cada um. Por quê? Todos nós temos nosso material genético ali nos nossos 46 cromossomos. A única célula que tem metade é esperma e óvulo, que tem que ter 23 para poder formar um indivíduo novo. E aquele material genético que formou ali no zigoto, ele vai repetir a vida inteira. E as células, elas nascem e morrem todos os dias. Então você tem ali células que estão morrendo e outras nascem. Então, se de alguma forma esses elementos químicos entram e alteram de alguma forma o seu material genético, lembrando que o câncer não tem apenas essa causa, existem muitas outras. Mas aí você acaba tendo uma falha na replicação do seu material genético. Então, quando uma célula nova surge, ela vem com um DNA defeituoso e aí forma uma célula defeituosa. Aí, de repente, são células do fígado, então aquilo vai dar origem a células defeituosas, que vão ser chamadas de tumores. E com isso, ela vai ocupar o espaço de células sadias e vai deixar aquele órgão inutilizado. Então é mais ou menos isso, mas verão com muito mais calma no terceiro bimestre, ok? Que é o exemplo de Minamata no Japão, que é o primeiro grande caso que temos de uma indústria que descartava os dejetos de uma indústria de pilhas e todos começaram a ficar doentes e não sabiam certo o que estava rolando e no fim das contas perceberam que o que havia em comum entre todos era o consumo de água. Então logo perceberam que todos tinham uma vida muito ligada à água, tanto para consumo de banho, ingerir mesmo, e até mesmo o consumo de peixes, lembrando que no Japão se come muito peixe, muita carne branca. Então fizeram a correlação. Depois de algum tempo descobriram que era em virtude do despejo desses dejetos no rio da cidade. Então é mais ou menos isso. A urbanização. De que forma que a urbanização pode comprometer a natureza? Bom, a área que ocupamos, ela toda, em qualquer lugar, foi uma floresta, foi algum espaço natural, um ecossistema, um bioma, não sei, depende de onde você está. Aqui no Sudeste estamos na Mata Atlântica, vamos supor, mas pensa há 200 anos, 300, 400, vai voltando até uma época que não havia ninguém, nenhum sinal de vida humana, apenas a natureza. Então, um dia foi um ecossistema preservado, foi um bioma preservado. Não que ainda não seja, mas é que a característica da urbanização é que as pessoas parecem que elas querem excluir a natureza delas, porque você vê que há pouca urbanização, há pouco plantio, o rio é poluído, você não visualiza aves, nem as migratórias com tanta frequência. Então isso é preocupante. As plantas só entram as ornamentais em vasos, que é não por preservação, mas por uma questão de estética, para enfeitar a sua própria casa. E é importante lembrar que com a expansão das áreas urbanas de forma simultânea, diminui a distribuição geográfica das espécies e isso pode levar à extinção. Até mesmo quando você pensa em um lugar pequeno que vai crescendo, 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 você está tomando conta de uma área onde havia bichos e eles têm que procurar outra área. E no fim das contas, eles acabam ficando em um lugar qualquer, acabam perdendo até o seu alimento, porque de repente ele consome determinada espécie de bicho ou de planta e não há mais para consumir, e pode levar à extinção daquela espécie. Exemplo, a onça pintada, antes, se pensar
no início, antes da chegada dos navegantes, dos colonizadores, de norte a sul, a onça-pintada estava distribuída na América. E hoje a realidade é bem diferente. Então são fatos para poder pensar. O desmatamento também é um fato que ocasiona muitos impactos ambientais. Lembrando que ele ocorre principalmente para suprir demandas da indústria do papel, dos móveis, enfim, e a madeira é utilizada em muitas coisas. E além disso, o terreno geralmente, posteriormente, é utilizado para o cultivo de alimentícias, da indústria madeira também, geralmente incorporam ali eucaliptos, e o cultivo da agropecuária. Geralmente, esta área vira um pasto. E isso colabora para o empobrecimento do solo, você não tem mais tanta matéria orgânica, a vegetação é substituída por capim, e o solo fica duro batido e com erosões, porque você não tem mais ali as árvores para evitar erosões. E além disso, ocasiona a dispersão e a migração de espécies. Vamos pensar em uma espécie que tem distribuição continental ou global. Se de repente uma área X é degradada, ele pode ir para outro ambiente, ele se sai bem. Mas uma espécie endêmica que só ocorre ali é o fim para aquela espécie. Não resta mais nada a não ser a extinção. Essa foto aqui, por exemplo, foi retirada ano passado, retrasado, naqueles incêndios que houveram na Amazônia, todas por criminosos ambientais, não foi acidental, foi intencional, para fins de exploração mesmo. Então as pessoas não têm a mínima empatia pela natureza, por plantas ou por animais. Elas visam geralmente ganhos monetários, financeiros. Então esse é o pensamento. E vou falar um pouco disso do boicote, que são as ações coletivas. A degradação dos rios. Os rios, eles são bem característicos. Um rio saudável, ele tem ondas e ele sempre tem que ter a sua mata ciliar ao seu entorno. Possui uma vasta biodiversidade aquática e terrestre, lembrando que tem animais que vivem nesses ecossistemas, né, que é o intercâmbio entre ecossistema terrestre e aquático, como os anfíbios, por exemplo. E a degradação de um rio pode representar a extinção, por exemplo, de alguns anfíbios, como o anuro. O anuro, que é o sapo que vocês conhecem, ele precisa viver a vida inteira em dois lugares, em ecossistema terrestre e outro momento em ecossistema aquático. Como assim? Ele nasce girino em ecossistema aquático. Adulto, ele sai para ecossistemas terrestres. Mas ele tem que voltar para se reproduzir de novo em ecossistema aquático. Então, se não houvesse mais ecossistemas aquáticos, os anuros não iriam mais se reproduzir, e com isso levaria à extinção das espécies de anuros que temos hoje em dia no Brasil e no mundo. Vamos ao efeito estufa, e lembrando que antes é importante lembrar que na atmosfera não existe oxigênio do começo ao fim, até o céu. A atmosfera, ela tem camadas e a distribuição de gases são diferenciadas. Por exemplo, aqui na troposfera, que é onde estamos, temos a abundância em oxigênio, mas não é igual em todas as escalas. Tem ali em cima a estratosfera, que é onde está a camada de ozônio, temos a mesosfera, a termosfera e a última, que é a exosfera. E lembrando que é por esse motivo que existem lugares muito altos no mundo que você respira com dificuldade, porque tem menor quantidade de oxigênio disponível na atmosfera.
Só para exemplificar, aqui é um esquema onde mostra os raios solares e você vê que a Terra recebe a radiação e o calor, mas se não fosse efeito estufa, o calor sairia, mas ele é retido por conta desses gases. No entanto, é bom que saibam que o efeito estufa ele é bom para a manutenção da vida na Terra, ele mantém a temperatura, só que a demasia dele ocasiona um aumento bem acentuado. Esse esquema aqui está bem exemplificado, como podem ver, os raios amarelos são aqueles que conseguem sair. Já o vermelho você vê exemplificando quem? O, o abafamento, a sensação térmica, porque esses gases retêm esse calor e faz com que ele retorne para a superfície. Então isso deixa a sensação térmica bem maior do que realmente é. Pode aumentar o clima sazonal de determinado local no mundo ou no mundo todo um dia, e isso pode derreter geleiras. Dos principais gases estufas que emitimos, temos aí o dióxido de carbono e o gás metano. Agora, apenas recapitulando do nono ano, para que vocês entendam melhor essa aula, falei tanto de átomos hoje que vamos recapitular. Quem não pegar por aqui, relaxa que teremos um remake no aplicativo. Olha só, logo ao meio você tem os prótons e os nêutrons. Os prótons compõem a carga positiva, os nêutrons, o nome já diz, carga neutra. E em torno tem orbitando ali ao redor do núcleo os elétrons. Lembrando que os elétrons compõem a carga negativa. Então você tem a força de energia positiva e negativa sendo atraída. Então por isso que o átomo é desse jeito. Se as cargas fossem idênticas, então eles iriam repelir e nesse caso não existiria átomo. Por que eu estou falando bastante de átomo? Que percebam que eu falei de dióxido de carbono, de metano, enfim. O átomo ele forma matéria. Então toda a matéria é composta por átomo, tudo que existe no universo. E os átomos mudam sua forma, pode se transformar e dar lugar, né, à matéria gasosa para líquida, líquida para sólida, enfim. E aonde eu quero chegar com isso? É porque quando falamos de metais pesados, de poluição, tem muito a ver com isso. Os átomos não deixam de existir. Você tem um determinado produto, um material, e vai ser descartado, ele degrada, sei lá, incinerado, enfim, não importa como. Então, de algum jeito, aqueles elementos eles vão ser dispersados. Se na forma gasosa, líquida, sólida, eu não sei, mas de algum jeito os átomos eles não deixam de existir. Já dizia Lavoisier, nada se cria nem se transforma. Nada, melhor, nada se perde nem se cria. Tudo se transforma, que é mais ou menos essa ideia. Então, mais ou menos é por isso que temos a digna poluição também. Porém, é interessante lembrar que, por conta disso também, temos a degradação de animais e plantas mortas que dão origem a um novo solo, uma terra adubada que, de novo, irá compor uma nova vegetação que irá alimentar novos herbívoros, depois carnívoros e assim por diante. E quando eu falo de radiação como radiação solar, é importante lembrar que os átomos eles são diferentes um do outro por conta da massa. Como assim massa? A quantidade de elétrons, de prótons e nêutrons, enfim. E os radioativos, como eu falei do Sol, radiação, que é isso? A radiação é a característica que o átomo tem de perder componentes, aqui no caso os. Apenas para fins históricos, vamos falar um pouco dos hippies. E lembrando que os anos 60 foi marcado por protestos, o não ao patriarcado, a luta por direitos civis de, de igualdade, inclusive para a mulher, que foi o grande período das feministas, e foi, é claro, o surgimento dos hippies. Lembrando que dentre
os seus protestos estavam o, o combate ao consumismo, a proteção ao meio ambiente e o amor livre, entre outras coisas estranhas, mas eles foram importantes. Sim, hoje já não existem mais. Porém, eles conseguiram de alguma forma tirar a venda de parte da população. Não todos, mas conseguiram. Porque de algum jeito você vê pouco avanço de lá para cá no aspecto prático. Mas teórico você vê bastante, porque em 72 houve a Conferência de Estocolmo, em que a primeira vez no mundo, o mundo inteiro, assim, os países estavam unidos para poder discutir pautas ambientais, e foi o primeiro de muitos. Isso contribuiu com a elaboração de leis ambientais em países que não existiam e aperfeiçoamento em países que já possuíam as leis ambientais. E interessante que eles também discutiam a, pautas que trabalhassem na erradicação da pobreza, porque a degradação do meio ambiente está correlacionada à desigualdade social. Vocês vão entender por quê. Agora, uma informação que é importante que talvez poucos sabem é que o mundo é bem antagônico. Você tem regiões no mundo com muito conforto, com mundo rico, com riqueza, com carros de primeira, apartamentos de luxo, e em outros lugares do mundo, muita pobreza, fome e miséria. E é o conforto versus a desigualdade. E interessante lembrar que a desigualdade está ligada, de fato, está atrelada à degradação ambiental. Por quê? Porque temos que pensar em um aspecto. Geralmente os países que são explorados, em que retiram esses recursos, eles são os que menos utilizam deles, ou seja, você tem a extração de determinados recursos, aqueles subprodutos, aquela riqueza gerada, ela não cai na mão desses países que são explorados, eles vão para países que já são ricos. Então, o que acontece? Geralmente, você além de ter o seu ambiente degradado, você acaba recebendo lixo em troca, porque na verdade, quando isso chega à mão dos menos favorecidos, volta no formato de lixo. Por exemplo, se for pensar em rios poluídos, em lixões, porque geralmente são as casas mais carentes que estão, os bairros mais carentes que estão em torno de lixões, e por aí vai. Mas é importante lembrar que existem ações individuais e coletivas para melhorar tudo isso, e vamos ver algumas delas a seguir. Então, temos ações individuais e coletiva. Eu não vou falar todas porque o vídeo ficará muito grande. Eu peço que vocês dêem uma pausa para ler, caso queiram, no vídeo. Mas individual existem muitas: reciclar, separar materiais, não comprar coisas que não precisam, economizar energia, enfim, economizar água. E, é claro, boicotar empresas que sejam criminosas ambientais, assim como no coletivo podemos investir em transportes de energia limpa, mais metrôs, enfim, tudo isso pode ser aplicado por nós, no sentido individual e coletivo. E como eu disse, se eu falar uma por vez, o vídeo fica muito grande. Peço que quem queira ver com precisão, dê uma pausada no vídeo, que fica bem bacana também de ler. Agora gostaria de falar, só para finalizar essa parte, os 3 R's, que na verdade para mim são 5, que é o repensar. Você chega até um produto. Você pensa, eu preciso? Repensa, talvez não. E tem também o outro R, que eu chamo de recusar. De repente alguém te oferece um produto que você não queira, mas de repente você compra por impulso. Recusa, não queira. E outro R, que é o reduzir. Em vez de você comprar em demasia, compra só aquilo que realmente for indispensável. E o próximo R é o reutilizar. Produtos que você
utilizou, sei lá, o frasco de vidros do óleo de coco, da maionese, você pode colocar, digamos que, temperos, ou de repente pode destinar ao artesanato, enfim. E o último R, que é levar à reciclagem. Lembrando que a reciclagem no país não é fácil porque muitas empresas não fazem. E é ruim até para quem separa, porque de repente você se encontra em uma situação que não sabe onde nem com quem deixar aquele resíduo e acaba ficando bem preocupante mesmo a situação. Então são fatores que acabam desestimulando ações e isso é triste. Mas o certo seria todo o material ser reciclado. Tudo que utilizamos no mundo hoje em dia é movido à energia, seja transporte público, seja um carro, enfim, os equipamentos que utilizamos, até nós somos movidos à energia, só que energia química, da que consumimos, que é bem diferente. Mas eu quero falar das fontes de energia. Aquela energia que permite você assistir Netflix, permite estar assistindo esse vídeo aqui agora, permite você usar o seu celular, enfim. Existem fontes que são renováveis e não renováveis, e vamos entender por quê. Fontes de energias não renováveis são aquelas que não se renovam a curto prazo, considerando que o petróleo tem origem em que? Em espécies pré-históricas que foram decompostas em lama e com o tempo houve alterações químicas que possibilitou a formação do petróleo. E por que ela é não renovável? Ela pode se formar novamente? Pode, com espécies atuais, claro, mas não daria tempo para que a humanidade atual usasse, eu imagino. Muito menos nós que estamos vivendo neste momento, porque esse processo é bem demorado e leva assim milhares de anos. E o petróleo causa grandes impactos ambientais desde a extração até mesmo na utilização final, porque não é descartado no seu plástico, mas o carro, por exemplo, consome gasolina e no caso seria uma combustão. Então, o final dele é emissão de dióxido de carbono, enquanto que o plástico, no caso, seria centenas de anos para se decompor na natureza, já que nenhum microbiota consome este material. E o legal, para alguns é ruim, para mim isso é ótimo, é que é uma energia não renovável e está caminhando para um esgotamento, ou seja, vai terminar de algum jeito, ele não será mais explorado porque não haverá em lugar algum. Já as energias renováveis, elas são muito utilizadas no Brasil, não porque o Brasil é modelo, mas porque ela está bem disponível aqui. E um exemplo delas é a eólica, temos a hidrelétrica, a energia de biomassa, também temos a onda motriz, a cala de maré, enfim, todas elas produzem energia. Mas e de forma natural e renovável, porque constantemente a natureza repõe tudo isso, mas elas também podem causar impactos mínimos, mas causam. Não tão impactantes quanto os combustíveis fósseis, a usina nuclear, que é também um recurso não renovável, e entenderemos alguns deles agora. Por exemplo, você tem a eólica, você vê que é uma turbina, essa hélice que gira, então move a turbina, mas o impacto dele, inicialmente você vê que é visual, que é uma coisa não tão bonita de se olhar, ainda mais se for um ambiente bem bonito. Isso acaba alterando o aspecto visual. Então estamos falando de poluição visual. Além disso, é comum a morte de aves nessas hélices, então matam muitas árvores de acordo com a, a velocidade do vento.
Você tem também as hidrelétricas que não causam tanto danos quando você tem uma hidrelétrica próxima, quando existe uma hidrelétrica naquele lugar. Mas na instalação, quando estão incorporando naquele ambiente uma hidrelétrica, geralmente ele vai estar no lugar de uma vasta vegetação, de uma grande cobertura vegetação rica em biodiversidade, com muitos animais. Então você acaba abrindo mão disso, e este é o grande impacto ambiental da hidrelétrica. E a maré de motriz, os impactos ambientais são bem mínimos, mas eu não vejo outro a não ser talvez uma espécie de colisão com barcos, enfim, mas essa fonte para mim eu não vejo com grandes impactos como a eólica, mas porém também pode levar à morte de alguns animais que estejam passando ali naquelas ondas, naquele exato momento. E agora apresentar aqui um dado em relação à eficiência do Brasil, em relação ao uso de energia. Como eu disse antes, o Brasil é modelo na utilização de energia renovável, e lembrando que isso não é por conta de que o Brasil quer ser o modelo, mas por conta da disponibilidade. Está muito acessível para nós as fontes renováveis do que as não renováveis. Por exemplo, o Brasil não tem como ter uma usina de carvão mineral, uma nuclear, enfim. E as de combustíveis fósseis são destinadas à indústria do plástico, dos carros, enfim. Então, para o Brasil é muito mais fácil aderir às energias limpas. Como podem ver, a energia mais utilizada no Brasil é da hidrelétrica, né, que provém do movimento da água doce ali nas turbinas. Você tem a de biomassa 8%, que ela é pouco conhecida em falar nisso. A eólica você tem uma taxa pequena, o gás natural você vê ali em segundo lugar. A eólica, lembrando que ela não pode ficar em qualquer lugar, porque tem muito a ver com a intensidade dos ventos. Então tem lugares no Brasil que venta mais, então é melhor instalar. Outros lugares, enfim, tem uns ventos mais lentos, então com isso acaba não rolando, enfim. Mas você pode ver que temos todos os tipos de fonte energética aqui no Brasil. Agora chegamos ao ponto X da questão. Existem muitos aplicativos, programas que podem te nortear em relação à qualidade do ar, da água, enfim. Mas falaremos agora sobre o que? O que a natureza te indica, os bioindicadores, que são aqueles seres vivos que indicam alguma situação para você naquele ecossistema, naquele bioma, não sei. Não, bioma é muito abrangente, mas naquele ecossistema, naquele espaço que você está inserido. Eles trazem informações, não falam com a boca, mas deixam sinais, e você, sabendo deles, pode captar a informação. Por exemplo, os líquens. O líquen ele é a interação de alga e fungo. O fungo ele sintetiza água na atmosfera para a alga, e ela retribui produzindo glicose para o fungo. É uma interação ecológica, uma simbiose. São duas espécies, né, interespecífica, harmônica. É uma simbiose. Quando eles estão ausentes, indica que a qualidade do ar é ruim, a baixa qualidade, e um ar altamente poluído, porque eles são bem melhor, eles têm pouca resistência a ambientes poluídos. Então, na ausência, você percebe que o ar naquele local é contaminado. E na abundância, você vê que o ar é de boa qualidade. Vamos supor, você tem ali o Parque do Ibirapuera, tem líquens em todas as árvores.
sai na Avenida Ibirapuera ou na República do Líbano, as árvores que estão nas calçadas, elas não vão ter líquens. Já é um bioindicador. A maré vermelha, vamos falar um pouco sobre ela também. As algas vermelhas, elas ocasionam um fenômeno chamado melhor, de maré vermelha, que indicam o aumento da salinidade do oceano. Então, quando ocorre a maré vermelha, logo eu entendo que a salinidade está acima do esperado naquele oceano ali. E isso acontece por conta do despejo constante de esgoto no oceano. Alguns que são desencadeados pelos rios, enfim. Então, isso contribui para a maré vermelha. As minhocas. As minhocas elas participam na reciclagem de nutrientes e reestruturação do solo. Sua ausência caracteriza o solo contaminado, assim como a sua abundância, ela determina um solo fértil e produtivo. Então, a minhoca ela também é um bioindicador. A sua abundância e presença indica a qualidade ótima do solo, enquanto que a ausência você pode pensar, tem alguma coisa de errado com este solo aqui. Os pássaros também são bioindicadores. Na sua abundância, indica que naquele ambiente, naquela floresta, existe abundância de frutos, ou está na época daquele fruto em questão, caso seja um pássaro que tem apenas um fruto em sua dieta, vamos supor. E na ausência, determina que aquela floresta, aquele local, não há frutos disponível. Então, o pássaro também é o indicador. Os insetos também podem ser é, bioindicadores, ou seja, os seres vivos que indicam, porque a sua abundância em um local pode determinar a ausência de aranhas, ou seja, determinar um desequilíbrio ecológico. Lembrando que inseto e aranha ambos são artrópodes, mas a aranha não é inseto porque ela é um aracnídeo, porque temos aí dentro do filo artrópoda a separação das classes que você olha pela quantidade de patas. Os aracnídeos têm 4 pares, ou 8 patas, que chamamos então de aracnídeo, enquanto os insetos têm 3 pares ou 6 patas, que chamamos de insetos, assim como o crustáceo tem 5 pares ou 10 pernas. Então, a abundância de insetos em um determinado ecossistema indica a redução de aranhas, então um desequilíbrio ecológico. E por fim, vamos às joaninhas, lembrando que também se trata de um inseto, também artrópode, da classe dos insetos, pertence à família Coccinellidae. Na sua dieta, dentre seus pratos prediletos estão pequenos insetos como os chamados pulgões, no senso comum, que são espécies que pertencem à ordem Hemiptera. E o que acontece? Como ela adora este prato, adora consumir os pulgões, os chamados pulgões, então a abundância de joaninha no seu jardim, em uma mata, numa plantação, determina que você está sendo invadido por praga de pulgões. Então, qual que é a ideia de bioindicador? São os seres vivos que estão indicando alguma informação para você, positiva ou negativa. Que tipo de informação pode ser essa? Pode ser que aquele ar está com boa qualidade, se está ausente, que não. Pode indicar praga, no caso da joaninha. Pode indicar alteração no ecossistema ou não. Algum tipo de informação ele vai levar. Existem bioindicadores que indicam danos ambientais, que indicam qualidade ambiental, enfim, todos os tipos de informação.
positiva ou negativa, mas o importante é saber que existem muitos e muitos e muitos. Obrigado, galera, por terem ficado aqui até o final. Espero que tenham gostado, espero que não tenham dormido. E o importante disso tudo de hoje, muito vocês já viram, estão vendo já há algum tempo, mas exclusivamente de hoje, é não esquecer o que são os bioindicadores. Lembrem que eles são seres vivos que indicam alguma informação, positiva ou negativa, para determinada situação. Existem muitos outros além do que eu disse, mas vocês podem estudar isso como estudo dirigido, estudo livre, aí no seu lazer, no seu momento que estiver disponível, caso queiram. E não se esqueçam também que eu vou discutir mais sobre isso durante as próximas aulas no aplicativo. É isso aí, espero que tenham gostado. Até mais.